Eu te conheço antes mesmo de você ter apertado este vídeo. Sei o que pesa em seu coração, sei das perguntas que você não ousa dizer em voz alta e sei, sobretudo, que este momento não é comum. Há um tempo determinado em que o céu se aproxima da terra de forma silenciosa, e esse tempo se chama Advento. Muitos passam por ele distraídos, esperando apenas datas e rituais, sem perceber que algo decisivo está sendo preparado no invisível. Hoje você verá como uma única resposta humana foi capaz de mudar o curso da história e entenderá por que esse mesmo convite continua sendo feito agora. Neste vídeo você descobrirá por que Maria foi visitada, o que realmente estava em jogo naquele encontro, e o que acontece quando um coração diz sim sem compreender tudo, mas confiando plenamente. Se você permanecer até o fim, perceberá que a Anunciação não é apenas um acontecimento do passado, mas um chamado vivo que atravessa o tempo. Muitos perdem oportunidades eternas porque não reconhecem o instante da visita. Outros sentem o chamado, mas recuam por medo. Aqui, você verá o que o céu faz quando encontra uma alma disponível e o que deixa de acontecer quando o sim é adiado. O que foi dito a Maria não ficou preso em Nazaré. Continua ecoando, esperando resposta. E ao longo deste vídeo, você entenderá por que este tempo é curto, precioso e irrepetível. Antes que o anjo pronunciasse qualquer palavra, o céu já havia iniciado sua obra no silêncio. Nada naquele lugar indicava grandeza aos olhos humanos. Nazaré não era centro religioso, não era referência espiritual, não era espaço de expectativas messiânicas. Ainda assim, foi ali que o olhar do Pai repousou. O céu não procurou visibilidade, procurou disponibilidade. A preparação não começou com sinais extraordinários, mas com uma vida comum vivida com fidelidade. Cada gesto cotidiano, cada escolha silenciosa, cada escuta interior construiu um terreno fértil, onde a graça pôde pousar. Quando Gabriel entrou naquele espaço simples, não encontrou o poder humano, encontrou atenção. O céu reconhece quem aprende a escutar antes mesmo de entender. Muitos acreditam que precisam ser notados para serem escolhidos, mas Deus age de forma oposta. Ele se aproxima de quem não faz ruído, de quem permanece fiel no oculto. O silêncio de Nazaré não era vazio, era maturação. É assim que o céu prepara suas maiores intervenções, longe da pressa, longe da exibição, perto do coração que vigia. O Advento retoma essa lógica esquecida, convidando a alma a desacelerar para perceber a aproximação divina. Quem não aprende a silenciar, confunde a visita com a ausência. Mas quando o céu se aproxima, tudo começa a ser transformado por dentro. Quando o anjo entrou, o céu não avançou como quem impõe uma decisão inevitável. A mensagem carregava o peso da eternidade, mas foi apresentada com respeito absoluto à liberdade humana. Nada foi exigido, nada foi apressado, nada foi forçado. Deus revelou o que desejava realizar, mas aguardou. Esse instante revela um mistério profundo. O céu nunca viola a liberdade da criatura. Mesmo quando o plano envolve a salvação do mundo, Deus escolhe depender de uma resposta. O anúncio feito a Maria não foi uma ordem disfarçada de promessa, foi um convite aberto, carregado de confiança. O céu poderia ter agido sem perguntar, mas preferiu esperar um consentimento consciente. Esse espaço entre a promessa e a resposta é sagrado. Nele, a alma percebe que é chamada a cooperar. O Advento se manifesta exatamente nesse intervalo, onde Deus se aproxima e permanece à espera. Muitos confundem essa espera com ausência, quando ela é sinal de respeito. A graça não se impõe, ela se oferece e só permanece onde encontra a acolhida verdadeira. Quando Maria se perturbou diante das palavras do anjo, o céu não recuou. A inquietação não interrompeu a visita, nem o medo anulou o chamado. O céu conhece a fragilidade humana e não se escandaliza com ela. A perturbação de Maria não foi rejeição, foi consciência da grandeza do que estava sendo anunciado. Ela não fingiu compreensão, não tentou parecer forte, não se escondeu, permaneceu.
Deus não procura corações sem temor, procura corações que não fogem quando o temor aparece. Muitos abandonam o chamado porque acreditam que a fé exige ausência de tremor, quando na verdade a fé nasce nesse lugar frágil, onde a alma escolhe permanecer. O advento revela que Deus se aproxima mesmo quando o coração treme. A graça não exige perfeição emocional, exige fidelidade. Quando Maria perguntou como aquilo aconteceria, ela não levantou um muro contra o chamado, abriu uma porta para o mistério. A pergunta não nasceu da desconfiança, mas da consciência de seus limites. O céu distingue a dúvida que fecha da pergunta que busca. O como humano deseja controle, o como divino convida à entrega. Deus não revelou o caminho inteiro, revelou a fonte. O advento ensina que a fé não cresce pelo acúmulo de explicações, mas pela coragem de confiar. Quando a alma solta a necessidade de dominar cada passo, cria espaço para o agir de Deus. O mistério não é ausência de sentido, é presença que ultrapassa a lógica humana. Confiar transforma mais do que compreender. Quando o Espírito Santo foi revelado como aquele que realizaria o impossível, o céu mostrou que sua ação não ignora a fragilidade humana, mas a envolve. O Espírito não substitui a liberdade, ele a fecunda. Ele age no interior, onde poucos olham, transformando sem ruído. O advento revela essa ação silenciosa que prepara o que ainda não se vê. Onde o coração não resiste, o Espírito encontra a passagem. E quando encontra a passagem, ele não apenas cumpre a promessa, ele transforma quem acolhe. Quando Maria pronunciou o sim, o tempo sofreu um deslocamento silencioso. Nada exterior mudou, mas a eternidade encontrou morada em uma decisão interior. O sim não nasceu da compreensão total, mas da confiança plena. Uma palavra simples abriu espaço para que o Verbo se fizesse carne. O advento revela que o eterno nasce em gestos discretos. Quando o céu encontra entrega, o ordinário se torna portador da salvação. O advento não é um intervalo vazio, é um tempo de gestação. Depois do sim de Maria, o céu já estava em movimento, mesmo que o mundo não percebesse. Deus age primeiro no invisível. Quem compreende esse tempo não se apressa nem se distrai, permanece vigilante. A espera verdadeira sustenta o que um dia se tornará visível. Há respostas que, quando adiadas, enfraquecem a força do chamado. O coração pode perder sensibilidade quando transforma o convite em espera indefinida. Algumas graças carregam a força do instante em que são oferecidas. O advento é esse tempo particular em que o céu se aproxima. Responder no tempo da graça preserva a clareza do chamado. Maria não foi colocada como distância, mas como espelho. Sua grandeza não está em uma condição humana extraordinária, mas na entrega sem reservas. Nela, Deus mostrou o que pode acontecer em toda a alma que se abre. O advento revela que a visita não pertence apenas ao passado. Ela continua acontecendo agora, em cada coração disposto. Ainda hoje o céu espera uma resposta. O chamado que ecoou em Nazaré continua atravessando o tempo. Deus não exige grandeza exterior, busca verdade interior. Quando o coração responde, mesmo sem compreender tudo, algo novo começa a ser gerado. O advento se torna início para quem reconhece a visita. Nada do que foi revelado termina aqui. O advento continua no interior de quem escutou. O céu já se aproximou, a graça foi oferecida, e o convite foi feito com respeito absoluto à liberdade. O que nascerá depende da resposta interior. Deus espera porque ama. A visita aconteceu, o chamado foi feito. Quando o sim é pronunciado, ainda que em silêncio, o ordinário se torna lugar de salvação e o tempo humano passa a carregar eternidade.